Empurrada nova NE Pernambuco. Segue treinamento do mês de agosto referente aos novos pontos que foram incluídos nos rotogramas. Hashtag fique atento. Como foi lançado nos grupos, tivemos 4 novos pontos de rotograma, entre elas em Abreu e Lima, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Camaçari, Bahia e Porto Real do Colégio, Alagoas. Para que possamos entender um pouco da criação do rotograma ou de rotas críticas, precisamos entender a causa raiz para a necessidade da criação desses documentos, acompanhamentos e mapas. Trouxemos aqui um exemplo, de uma placa de 60 e uma orientação onde ele diz o seguinte: onde existir placa de velocidade permitida, você deverá seguir a velocidade informada. Ou seja, se a placa inicial 60 km por hora, você deve seguir 60 km por hora em todo o trajeto, até que a próxima placa sinalize que você deverá manter os 60 km. Em caso de aumento de velocidade, um exemplo, para 70 km, você poderá subir a velocidade a 70 km. Em caso de uma placa a 50 km, você deverá reduzir a velocidade e continuar o trajeto até que a próxima placa indique qual velocidade você deverá dar continuidade, certo? Vale lembrar que nossa velocidade máxima da companhia permitida é de 80 km por hora em vias de alta velocidade. Após entendermos como funciona o excesso de velocidade por via e que devemos respeitar as placas de sinalização e a velocidade até que a próxima placa nos indique se vamos aumentar ou diminuir a velocidade, apresento a vocês como é realizado, a escolha do ponto a ser incluído no rotograma ou realmente um ponto bastante crítico para que seja realizado um acompanhamento até maior. Tá? Apresento a vocês aí o gráfico, o nosso acompanhamento de janeiro a julho de 2022, onde temos o fechamento com as principais ocorrências e diz respeito à velocidade da via. Vocês têm noção, em janeiro nós estávamos com 588, estávamos com a evolução, em fevereiro já estávamos com 348, março 199, abril 185. Então em maio começamos a subir as ocorrências novamente, então 210, 262 em junho, 360 em julho. De janeiro a julho, nós tivemos esses 4 pontos que eu apresentei a vocês no topo das principais ocorrências. Dessa forma, é realizado o acompanhamento junto à Veltec. A Veltec ela nos informa diariamente quais são esses pontos. Então, aí avaliamos junto ao nosso cliente, que é a Ambev, e foi visto a necessidade da inclusão dos 4 pontos, realmente, para que sejam mapeados e a gente consiga aí diminuir por questão de segurança um atropelamento, um acidente ou até mesmo um incidente sério nestas rotas. E a seguir passaremos todas as alterações. O primeiro ponto é Abreu e Lima. A cidade de Abreu e Lima, do início de Abreu e Lima até o final de Abreu e Lima, a velocidade máxima permitida será a velocidade da via, que é 50 km por hora. Não foi realizado nenhuma redução na velocidade, porém, atenção à redução nas lombadas eletrônicas em todo o percurso. Somente retomar a velocidade de 50 km por hora quando a próxima placa informar a evolução de velocidade e o término da velocidade anterior, caracterizada pela redução da lombada eletrônica. Segundo ponto é o Cabo de Santo Agostinho, na parte de Chaneca. Atenção a todos os motoristas que passam por essa localidade. Este ponto, ele não ocorreu nenhuma redução de velocidade, apenas no ponto de 40 km por hora, onde possuímos placas de sinalização, foi realizado a redução. Atenção ao respeito em toda a via. Em caso de desrespeito à velocidade, realizaremos a inclusão de todo o trajeto do Cabo de Santo Agostinho. Repito, solicitamos total atenção no trajeto do Cabo de Santo Agostinho.
Em caso de continuidade de excessos de velocidade, realizaremos o trajeto de todo o município do Cabo de Santo Agostinho no rotograma. Atenção ao terceiro ponto, que é o Porto Real do Colégio Alagoas. Atenção às equipes que passam por essa localidade. E para que possamos entender esta imagem, todos esses pontos que estão mencionados foram ocorrências de excesso de velocidade de via, desrespeitadas dentro do perímetro. Não ocorreu nenhuma redução de velocidade. Foi mapeada a velocidade da via e fechado como limite máximo para ultrapassagem dentro deste perímetro. Para que possamos entender, temos aqui já a placa de 50 km por hora, já sinalizando o percurso. Esse trajeto de 50 km por hora, o primeiro trajeto, ele passa pelo posto, e desse posto até esse perímetro de curva, ele chega a ser 50 km por hora, tá? Então, passando o início do trajeto, chegando aqui, passando da placa de 50 km por hora, chegamos até o posto, ponto de apoio, e após o posto nós temos a primeira rotatória e ela seguiria até aqui como 50 km por hora. O segundo ponto, vocês podem entender aqui, que existe uma quantidade ainda maior, de excesso de velocidade por via. Após a primeira curva que vimos na imagem anterior, vocês podem aumentar a velocidade, tanto vindo quanto indo, a 60 km por hora, certo? Essa velocidade de 60 km por hora, ela vai concluir nesta etapa aqui da descida. Então, passou a primeira rotatória após o posto, ela vai descer até a sinalização que fica nesta parte aqui. E o terceiro ponto de Porto Real do Colégio, ele já fica no segundo posto, e a descida já é mapeada a 40. Ou seja, nesta descida aqui, podemos entender que a velocidade é 40 na placa, porém ao descer ou subir, uma via de mão dupla, estamos chegando até 78 km por hora nesse trecho. Então foi mapeado até este ponto de descida a velocidade de 40 km por hora. Quarto ponto, Camaçari. Atenção motoristas, todo esse trajeto aqui mapeado são excessos de velocidade cometidos por esse trajeto. Podemos entender que a quantidade é expressiva quando falamos deste trajeto. Devido à quantidade de excessos realizados nesse procedimento e mapeamento de segurança para os senhores, foi abordado que, do início da via de ligação, passando pela BA-93, após terem acesso para entrarem na parte Camaçari, vocês terão aí mapeado do início, passando por todo o trajeto, podendo chegar no máximo a 60 km por hora. Vale lembrar que devemos respeitar as placas de redução, podemos aumentar a velocidade após a sinalização da próxima placa, indicando que podemos aumentar a velocidade. Atenção às placas e lombadas eletrônicas, para que possamos aí minimizar impactos. E em caso de dúvidas, deverão procurar os motoristas educadores ou os TSTs da unidade. Vale lembrar também que diariamente é realizado o acompanhamento dos principais pontos que estão acontecendo excesso de velocidade por via. Em caso de novos pontos sejam direcionados por desrespeito à velocidade da via, poderão ser incluídas, de acordo com o nosso cliente, em novos mapas e rotogramas. Atenção dobrada para que não possamos mais aí estar desrespeitando as vias e possamos estar fazendo nosso trajeto em segurança.